desde 2008, houve um crescimento expressivo de partidos de extrema-direita na Europa, partidos de cunho nacionalista, xenofóbico, partidos que contestavam as políticas integracionistas, contestavam a vida de imigrantes, países que contestavam práticas econômicas, digamos assim, de caráter de viés mais social. Enfim, partidos de extrema-direita em geral vão crescer nessa Europa, sempre associado a um discurso extremamente violento, de cunho nacionalista, de cunho xenofóbico, um nacionalista muito extremado. E esse contexto pós-2008, evidentemente pós-crise econômica de 2008, uma crise na qual a Europa ainda se encontra, vai ser um contexto que lembra muito a década de 20, o que levou muitos historiadores a discutirem, historiadores, cientistas políticos, jornalistas, a discutirem esse caráter da ascensão da extrema-direita e como a extrema-direita europeia se relaciona com momentos de crise, e é isso que nós vamos discutir nessa questão agora. Vamos dar uma olhada no enunciado. A convite de um grupo ligado ao Kremlin, reuniram-se nesse domingo, 22/3, na cidade russa de São Petersburgo, representantes de diversas legendas europeias de extrema-direita. Entre outros temas, eles deliberaram sobre como fomentar valores tradicionais. Lembra sempre, valores tradicionais e extrema-direita são coisas que se relacionam bastante. Valores tradicionais da família e do cristianismo, que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirma também defender. Também foi debatida a crise da Ucrânia e que os organizadores classificaram como uma política arrogante dos Estados Unidos. Segundo Fyodor Byrukov, do partido organizador Rodina Pátria, o encontro foi o passo inicial para uma plataforma internacional contra a ameaça à soberania e à identidade nacional. Esse fórum é a primeira pedra no sentido de fundar um novo mundo que somos obrigados a construir. Claro, participaram cerca de 150 políticos do espectro populista e neonazista, inclusive o Partido Nacional Britânico, o grego Aurora Dourada e o alemão NPD. É importante a gente lembrar que essa extrema-direita ela vai ter uma raiz muito profunda na dinâmica do fascismo da década de 20. Lembrando que o fascismo foi um movimento que se estendeu por diversos países: Alemanha, Itália, Hungria, Romênia, Noruega, Portugal, Espanha, que era um movimento de caráter antiliberal, anticomunista, que surgiu para enfrentar o comunismo, de certa forma, e um movimento de base extremamente nacionalista, um nacionalismo extremado, que vai construir um discurso xenofóbico. A Europa da década de 20 foi uma Europa de expansão dessa política fascista, e na Alemanha em particular do nazismo, que além de todo esse conteúdo vai ter um discurso racial, da superioridade ariana, um discurso que vai ser super complicado, porque vai levar a práticas com perseguições que ocasionaram o Holocausto, a tentativa de extermínio dos grupos de minorias judaicas. Portanto, esse espectro do fascismo ele é retomado em 2000, em 2010, por uma discussão que vai acontecer após a crise de 2008. Lembrando sempre, o discurso é fortalecer a soberania, ou seja, fortalecer a nação, fortalecer a identidade nacional contra determinados valores. Essa década de 20 o perigo era o comunismo, afinal a Europa não era um receptáculo tão grande de imigrantes quanto é hoje. Hoje a imigração é um problema, o Islã é um problema, um discurso muito grande de determinados países, a França é o melhor exemplo, contra o islamismo, contra as populações islamizadas. Portanto, vamos sempre remeter a essa discussão. Na década de 20, o nazifascismo fazia sua luta contra o comunismo, contra o liberalismo, pela identidade nacional. Hoje a luta pela identidade nacional e contra os imigrantes, em especial os imigrantes de origem islâmica. Manifestações, como é relatado no texto, demonstram na Europa, letra A, uma herança autoritária oriunda do nazismo. Tem um problema nessa questão, nessa alternativa, melhor dizendo. Se a gente pensasse que o problema hoje é uma herança do nazismo, a gente colocaria o problema muito localizado na Alemanha, que não é o caso. A Alemanha está longe de ser o país mais problemático no que tange a discussão da ascensão da extrema-direita. É claro, existem movimentos neonazistas na Alemanha? Existem. Mas a Alemanha não é o principal foco da atuação do neonazismo. A gente tem atuações de cunho neonazista, de cunho fascista em vários países. A Alemanha não é o mais problemático deles. A Rússia tem políticas mais problemáticas em relação a imigrantes. A França tem uma discussão muito problemática em relação a imigrantes, principalmente islâmicos. E existem vários partidos localizados de cunho neonazista, de cunho neofascista,
em outros países, na Alemanha também, mas a Alemanha não é o principal problema. Então a letra A está errada porque o principal problema não é a herança autoritária alemã, não é isso que marca a Europa hoje em dia. B. Uma associação entre crises econômicas e crescimento da extrema-direita, que é o nosso gabarito. Sempre que acontece crise na Europa, pelo menos crises muito profundas, grupos conservadores tendem a conseguir um debate político, conseguir uma ocupação do espectro político mais expressiva. É o caso, por exemplo, da década de 20. Crise econômica, tivemos o quê? Uma ascensão da extrema-direita representada pelo nazifascismo. Década de 70, que a Europa também passou por uma crise. Crise econômica, nós tivemos o quê? Uma ascensão da extrema-direita, dessa vez representada pelos grupos neoliberais, como Margaret Thatcher na Inglaterra. Década de 2000, 2008, crise econômica, tivemos o quê? Uma ascensão da extrema-direita, representada pelo retorno de determinados grupos neonazistas, neofascistas, como são os enunciados no texto. Então, a letra C, a letra B, desculpa, é o nosso gabarito aí. C, a existência de uma grande pluralidade partidária. Isso não é um problema que o texto relata. De fato, a Europa marca uma grande pluralidade partidária, mas o problema do neonazismo não está associado à pluralidade partidária. Aliás, a pluralidade partidária até permite que vários partidos se organizem e tudo mais, mas não é isso que ocasiona o neonazismo, o neofascismo. Na verdade, a pluralidade partidária é algo que o neonazismo e o neofascismo discutiriam como contrários. Afinal, uma das características que o fascismo trouxe é a unidade partidária, o partido único. Então ele é contra essa pluralidade. A letra C está errada. D. A fraqueza das instituições políticas europeias. Na realidade, a Europa tem instituições políticas muito sólidas, inclusive no âmbito continental. Afinal, a União Europeia tem parlamento, tem uma série de organizações expressivas que remontam essa solidez das instituições políticas, o que não impede a ascensão da extrema-direita. A extrema-direita ascende mesmo com instituições políticas sólidas. Uma coisa não vai impedir o crescimento da outra, então a letra D está errada. Aliás, uma coisa importante a gente ressaltar é que os grupos neonazistas e neofascistas olham com muita estranheza a União Europeia. A União Europeia é vista como uma organização problemática, afinal ela rompe com a soberania nacional, prejudica a soberania nacional, e grupos nacionalistas evidentemente querem fortalecer essa soberania. A letra E fala em política de intolerância por parte das autoridades estatais. Em termos de Estado, não há uma intolerância explícita. Aliás, alguns países até não têm intolerância na prática, como é na Inglaterra, por exemplo. A política de diversidade cultural, de promoção da diversidade é bastante grande. Existem países que tratam de forma mais problemática a questão da diversidade cultural. A França, por exemplo, em 2004, teve um grande problema nacional relacionado à lei do véu, a proibição do uso do véu em repartições de escolas públicas, principalmente, por parte dos grupos islâmicos. Mas, em termos de Estado, o grande problema não acontece. O Estado não é o grande problema, os Estados não reprimem tão claramente, assim, pelo menos não diretamente, os imigrantes e suas manifestações culturais. A diversidade cultural é, de alguma forma, garantida na maioria dos Estados europeus, até pela política de respeito aos direitos civis. Entretanto, dentre grupos da sociedade civil, há uma perseguição a imigrantes bastante expressiva. Há uma política bastante grande que, inclusive, alguns partidos acoplam ao discurso hoje. A gente tem, por exemplo, a Marine Le Pen na França, que tem como plataforma política uma luta contra a imigração, por exemplo. Então, a letra E ela está errada porque não são necessariamente as autoridades políticas estatais que marcam essa tolerância, mas há um crescimento em alguns partidos, na sociedade civil, de uma política de intolerância. Por exemplo, se um político que tem uma plataforma mais intolerante for eleito numa França da vida, há uma possibilidade do Estado assumir uma postura mais intolerante também. Beleza? Então, o nosso gabarito vai ser a letra B, muito embora as outras abram margem para discussões importantes. O nazifascismo, ou os fascismos, foram movimentos que ganharam força na Europa, principalmente no período entre guerras, entre 1918 e 1939. Foi um movimento que se expandiu para vários países europeus, só para citar exemplos.